O carro preto de luxo diminuiu no semáforo vermelho, suas janelas tingidas, o motor ronronando suavemente. Dentro, o chefe da máfia recostou-se, olhos fixos em seu telefone até uma pequena sombra disparar para a estrada. O carro guinchou para uma parada. Uma menininha estava na frente do capô, cabelo bagunçado, sapatos grandes demais, peito arfando, enquanto ela acenava ambos os braços descontroladamente. Por favor, não vá, ela chorou. O motorista esticou-se para a buzina, irritado, mas o chefe da máfia levantou uma mão. Então a menina olhou diretamente para ele através do para-brisa. Seu rosto ficou pálido. Pai, ela sussurrou. A palavra atingiu-o como um soco. Ele saiu do carro lentamente, coração batendo forte. Ele não tinha ouvido aquela palavra em anos. Não desde que a mulher que ele amava desapareceu, carregando um segredo que ele nunca foi dito. A menina agarrou sua manga com mãos trêmulas. Mãe está em perigo. Ela disse, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eles estão machucando-a. Eu não sabia quem mais parar. O barulho da cidade diminuiu. O semáforo mudou novamente. E naquele momento, o homem mais temido no submundo fez uma decisão que não tinha nada a ver com poder ou crime. Ele abriu a porta do carro. Entre, ele disse baixinho. Estou levando você para casa. Fique comigo até o fim. Porque o que ele descobre quando ele os leva para casa irá estilhaçar tudo o que ele pensou que sabia sobre seu passado. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, clicar em inscrever-se e comentar de onde você está assistindo. Agora, vamos começar. Marcus Romano tinha governado as ruas de Detroit por 15 anos. Seu nome era sussurrado em salas de reunião e vielas igualmente. Políticos fizeram o sinal da cruz quando eles o ouviram. Famílias rivais pagaram tributo apenas para evitar sua atenção. Mas, parado naquela esquina de rua adoecida pela chuva, olhando para uma menina de 7 anos que o chamava de pai, Marcos sentiu algo que ele não tinha experimentado desde seus 20 e poucos anos. Completa e total confusão. A criança subiu no banco de trás de seu Mercedes, seu pequeno corpo anão pelo interior de couro. Ela apertou um urso de pelúcia gasto contra seu peito, sua pele emaranhada e um olho faltando. Marcos deslizou para dentro ao lado dela, estudando seu rosto na luz fraca filtrando através das janelas tingidas. A semelhança era inegável. Seus olhos escuros, a determinação teimosa de sua mandíbula, até a maneira como ela inclinava a cabeça quando ela estava pensando. Era como olhar para si mesmo através de um espelho de casa de espelhos que tinha de alguma forma capturado suas feições e as feito inocentes. Qual é o seu nome, querida? Marcos perguntou, sua voz mais gentil do que tinha sido em anos. Emma, ela sussurrou, limpando seu nariz com as costas de sua mão. Emma Catherine Romano. O sobrenome o atingiu como água gelada. Romano, seu nome, um nome que ela não tinha direito de carregar, a menos que Marcos sentiu o mundo inclinar-se sob ele. Ele pensou de volta para 7 anos atrás em Isabela, a mulher que tinha desaparecido de sua vida sem explicação. A mulher que tinha deixado a ele um bilhete dizendo que ela precisava proteger algo precioso. Ele tinha assumido que ela queria dizer a si mesma. Sua mãe, Marcos disse cuidadosamente. Qual é o nome dela? Isabela, Emma respondeu, sua voz mal audível acima do zumbido do motor. Isabela Romano agora, mas ela costumava ser Isabela Martinez antes de ela casar com você. Isso é o que ela me disse. Marcos fechou os olhos, memórias inundando de volta como uma barragem quebrada. O riso de Isabela ecoando através de seu apartamento penthouse, suas mãos traçando as cicatrizes em seu peito, enquanto ela sussurrava sobre construir algo bonito juntos. A manhã em que ele acordou para encontrá-la partida, junto com qualquer vestígio de que ela tinha alguma vez existido em seu mundo. Ele tinha rasgado a cidade em pedaços procurando por ela, mas era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Emma! Marcos disse, abrindo seus olhos para encontrar o olhar dela.
Por que sua mãe partiu? O que ela te disse sobre mim? O rosto da menininha enrugou, lágrimas frescas escorrendo por suas bochechas. Ela disse que você era o homem mais corajoso que ela já conheceu, mas que pessoas más poderiam tentar nos machucar se eles soubessem que éramos sua família. Ela disse que tinha que me manter segura até que eu fosse velha o suficiente para entender. Mas agora ela está em apuros. E eu me lembrei o que ela me ensinou sobre encontrar você se algo realmente ruim acontecesse. Marcos sentiu algo rachar dentro de seu peito. Isabela tinha estado protegendo a filha deles. A filha deles. As palavras pareciam estranhas em sua mente. Impossível de processar. Ele tinha uma criança. Uma menininha que tinha estado vivendo em segredo por 7 anos, enquanto ele construía seu império em sangue e intimidação. Onde está sua mãe agora? Marcos perguntou, tirando seu telefone. A voz de Emma tremeu enquanto ela falava. Esses homens vieram ao nosso apartamento. Eles disseram que alguém devia a eles dinheiro, mas a mamãe disse que nós não devíamos a ninguém nada. Eles ficaram zangados e começaram a quebrar coisas. A mamãe me disse para me esconder no armário, mas eu podia ouvi-los machucando-a. Eles disseram que estavam levando-a para algum lugar para ensiná-la uma lição sobre respeito. A mandíbula de Marcos apertou. Sua mente já estava calculando possibilidades, correndo através de listas de inimigos e rivais que poderiam usar uma mulher inocente para enviar-lhe uma mensagem. Mas algo não somava. Se esses homens sabiam sobre a conexão de Isabela com ele, por que eles arriscariam sua ira? A menos que eles não soubessem, a menos que Isabela tivesse escondido sua identidade tão bem que ela tinha se tornado um alvo por razões inteiramente diferentes. Você viu esses homens? Você pode descrevê-los? Emma assentiu, seu pequeno rosto sério com concentração. Um tinha um dente de ouro na frente, o outro tinha uma tatuagem em seu pescoço que parecia uma cobra. Eles dirigiam uma van branca com ferrugem nas laterais. A placa de licença começava com as letras JKM. Marcos digitou rapidamente em seu telefone, enviando a descrição para sua rede de informantes por toda a cidade. Em minutos, respostas começaram a inundar de volta. Van branca, dente de ouro, tatuagem de cobra, placas JKM. As descrições pintaram uma imagem clara, e Marcos sentiu seu sangue gelar. Os irmãos Koff, executores de baixo nível para o sindicato russo que tinha estado tentando se impor em seu território por meses. Eles eram conhecidos por sua brutalidade e sua completa falta de respeito por espectadores inocentes. Se eles tinham Isabela, então isso não era sobre dinheiro ou território ou negócio. Isso era sobre enviar a Marcos uma mensagem escrita no sangue da mulher que ele amava. Mas como eles a tinham encontrado? Isabela tinha desaparecido tão completamente que mesmo os extensos recursos de Marcos não tinham sido capazes de rastreá-la. Alguém tinha dado aos russos informação. Alguém que sabia sobre a conexão de Isabela com Marcos e tinha decidido usá-la como uma arma. Emma, Marcos disse, sua voz firme apesar da raiva crescendo em seu peito. Eu preciso que você pense muito cuidadosamente. Alguém tem feito perguntas sobre sua mãe ultimamente? Pessoas novas em sua vizinhança? Estranhos que pareciam interessados em sua família? A menininha mordeu seu lábio, pensando muito. Havia este homem que começou a vir à cafeteria da mamãe cerca de 2 semanas atrás. Ele sempre pedia a mesma coisa e sentava na cabine do canto onde ele podia ver tudo. A mamãe disse que ele a deixava nervosa porque ele fazia muitas perguntas sobre nossa família. Ela começou a fechar cedo quando ele estava lá. Marcos sentiu as peças encaixando no lugar. Vigilância. Os russos tinham estado observando Isabela, aprendendo suas rotinas, esperando pelo momento perfeito para atacar. Eles tinham sido pacientes, profissionais. Isso não era um crime de oportunidade aleatório. Isso era um ataque calculado, projetado para machucar Marcos da maneira mais pessoal possível. O carro parou em um prédio de apartamentos de tijolos vermelhos
em um bairro que Marcos reconhecia, mas nunca tinha visitado. Era o tipo de lugar onde famílias trabalhadoras viviam vidas tranquilas, onde crianças brincavam em pequenos quintais à frente e vizinhos sabiam os nomes uns dos outros. Era tudo o que o mundo de Marcos não era. Seguro, normal, inocente. Emma o levou até 3 lances de escadas estreitas para o apartamento 3B. A porta estava aberta, revelando as consequências da violência lá dentro. Móveis derrubados, fotografias espalhadas pelo chão, os restos de uma vida dilacerada em minutos. Marcos pisou cuidadosamente através do caos, seu olho treinado catalogando o dano enquanto seu coração se partia com a evidência do terror de sua filha. Na mesa da cozinha, parcialmente escondido sob papéis espalhados, Marcos encontrou algo que fez suas mãos tremerem. Uma fotografia de si mesmo tirada anos atrás em um gala de caridade. Isabela estava ao lado dele, radiante em um vestido de noite azul, sua mão repousando em seu braço. No verso, na caligrafia cuidadosa de Isabela, estavam as palavras: "O pai de Emma, o homem que eu sempre amarei." Ela tinha guardado a foto dele. Através de 7 anos de esconderijo, 7 anos de medo, 7 anos de criar sua filha sozinha, Isabela tinha mantido um pedaço dele perto de seu coração. Marcos apertou a fotografia contra seu peito, sentindo o peso de tudo o que ele tinha perdido e tudo o que ele estava prestes a lutar para reaver. Emma puxou sua manga, sua voz pequena e assustada. "Pai, você vai encontrar a mamãe?" Marcos ajoelhou-se ao nível dela, olhando diretamente para aqueles olhos escuros que espelhavam os seus próprios. "Sim," ele disse com tranquila certeza. "Vou encontrar sua mãe e vou trazê-la para casa. Mas primeiro preciso ter certeza que você está segura. Certa que você está segura?" Marcos pegou o seu telefone e discou um número que ele sabia de cor. A voz que atendeu era nítida, profissional, mortalmente eficiente. "Tony, aqui é chefe. Preciso que você mobilize a todos. Operação completa. Os russos pegaram algo que pertence a mim." A voz de Marcos carregava o peso de 15 anos de autoridade absoluta. "Quero cada casa segura revistada, cada contato interrogado, cada favor solicitado. Encontre-me os irmãos Koff dentro da hora. Considere feito. Qual é a jogada quando nós os localizarmos?" Marcos olhou para Emma, que estava cuidadosamente pegando fotografias espalhadas do chão, tentando juntar os restos de seu lar destruído. Sua voz baixou para um sussurro que teria enviado calafrios pela espinha de qualquer homem que o conhecesse. "Nós vamos, limpa a garganta, ter uma conversa sobre respeito." Enquanto Tony mobilizava a rede de Marcos pela cidade, o chefe do crime voltou sua atenção para a segurança imediata de Emma. Ele não podia levá-la para o que estava prestes a se tornar uma zona de guerra, mas ele também não podia deixá-la desprotegida. Os russos já tinham provado que eles estavam dispostos a atacar inocentes. "Emma, querida, preciso que você venha comigo para um lugar seguro enquanto eu encontro sua mãe." A menininha olhou para cima das fotografias, agarrando uma dela mesma e Isabela, no que parecia ser uma festa de aniversário. "Onde nós estamos indo?" "Para ver alguém muito especial. Alguém que tem estado esperando muito tempo para conhecer você." 20 minutos depois, o carro de Marcos parou em uma elegante casa de pedra marrom, no distrito histórico da cidade. O prédio parecia qualquer outra residência rica, mas Marcos sabia que ele guardava segredos que iam mais fundo do que a maioria das pessoas podia imaginar. Ele ajudou Emma a sair do carro e a conduziu pelos degraus de pedra até uma porta da frente ornamentada. Antes que Marcos pudesse bater, a porta se abriu para revelar uma mulher idosa com cabelo prateado e olhos conhecedores. Maria Romano, a mãe de Marcos, estava na soleira da porta vestindo um vestido preto simples e uma expressão de puro assombro. "Marcos," ela respirou, seu olhar movendo-se de seu filho para a menininha ao lado dele. "Mãe de Deus, é esta?" "Vovó Maria?"
Marcos disse suavemente. Eu gostaria que você conhecesse Emma, sua neta. A mão da velha mulher voou para seu coração. Por 47 anos ela tinha orado por este momento, implorado a Deus para dar a seu filho uma família, para suavizar as arestas que a vida tinha afiado. Ela tinha visto Marcos construir muros ao redor de seu coração depois que Isabela desapareceu. Tinha-o visto recuar ainda mais para o mundo frio do poder e medo. Emma, querida, Maria sussurrou, ajoelhando-se apesar de seus 72 anos. Você se parece exatamente como seu pai na sua idade. Mesmo queixo teimoso, mesmo os olhos inteligentes. Emma estudou sua avó cuidadosamente. Então estendeu a mão para tocar a cruz de prata pendurada no pescoço de Maria. Você vai ajudar o papai a encontrar a mamãe? Criança, seu pai poderia encontrar uma agulha em um palheiro se ele se propusesse a isso. Sua mãe estará em casa antes do nascer do sol. Marque minhas palavras. Enquanto Maria conduzia Emma para dentro, o telefone de Marcos zumbiu com atualizações de sua equipe. A van branca tinha sido avistada em 3 locais diferentes pela cidade. Câmeras de segurança estavam sendo puxadas. Testemunhas estavam sendo questionadas. A máquina que Marcos tinha construído ao longo de 15 anos estava operando com máxima eficiência. Mas sob o ritmo familiar de planejamento e execução, Marcos sentiu algo novo, algo que não tinha nada a ver com território ou respeito, ou o cuidadoso equilíbrio de poder que governava seu mundo. Medo. Não por si mesmo, mas por Isabela. Não o medo calculado de um empresário avaliando o risco, mas o terror cru, desesperado de um homem que finalmente tinha encontrado sua família apenas para tê-la ameaçada. Seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou um número que ele não reconhecia. Romano Camster Romano. Meu nome é detetive Sarah Chen. Eu entendo que você pode ter informação sobre Isabela Martinez. Marcos sentiu cada músculo em seu corpo tensionar. A polícia. Em seu mundo, policiais significavam complicações, perguntas, evidências que poderiam desvendar anos de operações cuidadosamente construídas. Mas isso não era sobre seu mundo mais. Isso era sobre Emma e Isabela. O que você sabe sobre a situação dela, detetive? Nós encontramos o carro dela abandonado perto do distrito de armazéns. Sinais de uma luta. Uma testemunha relatou ter visto uma mulher correspondendo à descrição dela sendo forçada para dentro de uma van branca. Nós estamos tratando isso como um sequestro. Marcos fechou os olhos, calculando rapidamente. A investigação policial poderia ou ajudar a localizar Isabela mais rápido, ou interferir com seus próprios métodos mais diretos de persuasão. Ele tomou uma decisão que teria chocado qualquer um que o conhecesse. Detetive Chen, eu sou de Isabela. Eu sou o pai de Emma. Eu tenho informação que pode ajudar sua investigação. O silêncio do outro lado da linha estendeu-se por vários segundos. Quando a detetive Chen falou novamente, sua voz carregava uma mistura de surpresa e ceticismo profissional. Senhor Romano, eu vou ser direta com você. Sua reputação precede você. Se você tem informação sobre este sequestro, eu preciso saber se você está planejando lidar com isso através de canais oficiais ou através de outros meios. Marcos olhou através da janela para Emma, que estava ajudando sua mãe a pôr a mesa para o jantar, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Sua filha, sua família, o futuro que ele nunca tinha permitido a si mesmo imaginar. Detetive, pela primeira vez em 15 anos, eu estou mais interessado em justiça do que eu estou em vingança. Mas se seus canais oficiais não podem trazer Isabela para casa em segurança, então sim, eu vou lidar com isso do meu jeito. A resposta da detetive Chen o surpreendeu. Senhor Romano, eu tenho uma filha também. Ela tem 8 anos de idade. Se alguém a pegasse, eu queimaria a cidade para tê-la de volta. Me dê 6 horas para trabalhar isso através dos canais adequados. Se eu não puder produzir resultados, então você e eu nunca tivemos esta conversa.
Marcos se viu respeitando a honestidade da detetive. 6 horas, detetive Chen. Nem um minuto a mais. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Detroit, os dois mundos de Marcos colidiram de maneiras que ele nunca tinha experimentado. Seu império criminal trabalhou ao lado de recursos policiais, ambos focados no mesmo objetivo. Sua mãe cantou canções de ninar italianas para a neta que ela tinha orado por. Enquanto seus tenentes coordenavam padrões de busca pela cidade, Emma sentou-se aninhada no colo de Maria, lutando contra o sono, mas determinada a ficar acordada até sua mãe vir para casa. Ela tinha mudado para uma das camisetas velhas de Marcos, que pendia nela como um vestido, e tinha reivindicado a poltrona favorita de sua mãe como sua fortaleza temporária. Pai, ela disse baixinho enquanto Marcos andava perto da janela. A mamãe sempre me disse que você era a pessoa mais forte que ela já conheceu. Ela disse que você podia proteger qualquer um se você realmente quisesse. Marcos parou de andar e olhou para sua filha. Em sua fé inocente, ele viu um reflexo do homem que ele costumava ser antes que o mundo tivesse ensinado a ele que força significava isolamento e proteção significava medo. Sua mãe estava certa sobre muitas coisas, querida. Mas a coisa mais importante que ela fez foi manter você segura até que eu pudesse aprender como ser o pai que você merece. Naquele momento, o telefone de Marcos zumbiu com uma mensagem de texto de um número desconhecido. As palavras na tela fizeram seu sangue gelar. Romano, Armazém 47, Distrito Industrial. Venha sozinho, sem armas, sem reforço. Você tem 1 hora ou Isabela Martinez aprende o que acontece com pessoas que nos custam dinheiro. Traga 500 mil em dinheiro. Marcos olhou fixamente para a mensagem, sua mente correndo através de possibilidades e contingências. Isso não era apenas sobre dinheiro. 500 smalls era troco de bolso para alguém como ele, facilmente acessível dentro da hora. Isso era sobre poder, sobre forçá-lo a uma posição de vulnerabilidade, sobre provar que mesmo Marcos Romano poderia ser levado aos seus joelhos. Mas enquanto ele olhava para Emma dormindo pacificamente nos braços de sua mãe, Marcos percebeu algo que seus inimigos tinham falhado em entender. Eles pensaram que estavam lidando com o mesmo homem que tinha construído seu império em crueldade calculada e desapego emocional. Eles não tinham ideia que tudo tinha mudado no momento em que uma menina de 7 anos o tinha chamado de pai. Marcos Romano não era mais apenas um chefe do crime protegendo seu território. Ele era um pai lutando por sua família. E isso o tornava infinitamente mais perigoso do que qualquer coisa que Detroit já tinha visto. Marcos dobrou o telefone e o escorregou para o bolso de sua jaqueta. O distrito de Armazéns. Ele conhecia cada prédio lá. Cada sombra onde o perigo podia se esconder. Armazém 47 tinha estado abandonado por 3 anos, desde que os empregos de manufatura da cidade desapareceram no exterior. Era o local perfeito para o que os russos tinham em mente. Isolado, à prova de som, com múltiplas rotas de fuga. Ele caminhou para a escrivaninha antiga de sua mãe e puxou uma folha de papel. Sua caligrafia, geralmente ousada e imponente, tremeu ligeiramente enquanto ele escrevia instruções para o cuidado de Emma. Números de contas bancárias, documentos legais, os nomes de pessoas que podiam ser confiadas se algo desse errado esta noite. Marcos, o que você está fazendo? A voz de sua mãe carregava o peso da intuição maternal. Seguro, ele respondeu, selando a carta em um envelope marcado com o nome de Emma. Só para caso. Maria levantou-se cuidadosamente, deixando Emma encolhida na cadeira, com um cobertor enfiado ao redor de seus pequenos ombros. Ela cruzou a sala e colocou sua mão marcada pelo tempo na bochecha de seu filho, o mesmo gesto que ela tinha usado para confortá-lo quando ele era um menino com joelhos ralados e sonhos partidos. Você me ouça, ela sussurrou ferozmente. Aquela menininha já perdeu 7 anos com seu pai. Não ouse fazê-la perder mais.
Marcos cobriu a mão de sua mãe com a sua própria. Eu não vou. Mas se eu não voltar, você certifique-se que ela saiba que eu tentei. Você certifique-se que ela saiba que eu a amei do momento em que eu descobri que ela existia. 20 minutos depois, Marcos estava no cofre debaixo de seu prédio de escritórios no centro. Pilhas de dinheiro forravam as paredes, organizadas por denominação e propósito. 500 mil dólares não era nada comparado à fortuna que ele tinha acumulado. Mas esta noite representava algo muito mais valioso do que dinheiro. Era o preço da futura felicidade de sua filha. Tony apareceu na porta, seu rosto sombrio com preocupação. Chefe, isso cheira a uma armadilha. Deixe-me levar uma equipe. Varra a área primeiro. Marcos balançou a cabeça enquanto ele enfiava notas em uma bolsa de viagem preta. Eles especificaram sem reforço. Se eles virem mais alguém, Isabela paga o preço. E se eles matarem vocês dois de qualquer forma? Marcos pausou, considerando a pergunta que o tinha estado roendo pela última hora. Então você certifique-se que Emma está protegida. Você certifique-se que ela obtenha a educação que Isabela queria para ela. A vida que nenhum de nós jamais teve. A mandíbula de Tony apertou. Em 15 anos de trabalho para Marcos, ele nunca tinha visto seu chefe mostrar esse tipo de vulnerabilidade. O Marcos Romano que ele conhecia teria cercado o armazém com 50 homens armados e negociado de uma posição de força esmagadora. Esta versão, a versão pai, estava operando por pura emoção. Há algo mais, chefe. Detetive Shen ligou. Eles encontraram a bolsa de Isabela em uma lixeira a 6 quarteirões do armazém. Sua identidade, cartões de crédito, tudo ainda dentro, exceto seu telefone. Marcos sentiu seu estômago cair. Uma bolsa abandonada significava que os sequestradores não estavam planejando manter Isabela viva tempo suficiente para a identificação importar. Eles estavam amarrando pontas soltas. Alguma notícia de nossos contatos dentro da organização russa? Silêncio de rádio. Ou eles não sabem sobre esta operação, ou alguém está mantendo isso muito quieto. Marcos ergueu a bolsa de viagem e se dirigiu para a porta. Cada instinto que ele tinha desenvolvido ao longo de 15 anos de sobrevivência estava gritando para ele reconsiderar, para encontrar outra maneira, para usar o poder e os recursos que o tinham tornado intocável. Mas esses mesmos instintos nunca tinham contabilizado o amor. Eles nunca tinham levado em conta a disposição de sacrificar tudo por pessoas que importavam mais do que império ou reputação. A viagem até o distrito de armazéns levou 18 minutos através de ruas que ficavam progressivamente mais escuras e mais abandonadas. Os faróis de Marcos cortaram a paisagem industrial desolada como luzes de busca, iluminando equipamentos enferrujados e janelas quebradas. Este era um cemitério da manufatura americana onde sonhos tinham morrido silenciosamente ao longo de décadas de declínio econômico. Armazém 47 agachava-se nas sombras como um monstro de concreto, suas docas de carga vazias, suas janelas tapadas com compensado podre. Uma única luz brilhava no que tinha sido o escritório principal. Um farol que puxava Marcos para frente como uma mariposa para a chama. Ele estacionou a 50 jardas de distância e sentou na escuridão por um momento, preparando-se para o que estava prestes a acontecer. No bolso de sua jaqueta, seu telefone vibrou com mensagens de texto de sua equipe, atualizações sobre operações de busca que não importavam mais. A segurança de Emma estava assegurada. O dinheiro estava pronto. O resgate de Isabela era agora inteiramente dependente de sua habilidade de caminhar para uma armadilha e, de alguma forma, sair vivo. Marcos saiu do carro, a bolsa de viagem pesada em sua mão direita. O vento de novembro cortou seu caro terno, carregando o cheiro de decomposição e desespero que se agarrava a lugares esquecidos. Seus passos ecoaram em concreto e aço enquanto ele se aproximava da entrada principal do armazém. A porta estava ligeiramente entreaberta, derramando luz amarela no pavimento rachado.
Marcos podia ouvir vozes lá dentro, falando em russo, seu tom casual e confiante. Eles pensaram que eles tinham todas as cartas. Eles pensaram que Marcos Romano era apenas mais um homem desesperado disposto a pagar qualquer preço para salvar o que ele amava. Eles não tinham ideia do que eles estavam prestes a enfrentar. Marcos empurrou a porta aberta e entrou no armazém. O espaço era vasto e vazio, cheio de sombras que podiam esconder uma dúzia de homens armados. Iluminação industrial pendia do teto como aranhas mecânicas, a maioria das lâmpadas escuras ou quebradas. Os russos tinham se posicionado no centro do espaço, usando mesas viradas e tambores de metal como cobertura improvisada. 3 homens, mais do que as descrições das testemunhas tinham sugerido, o que significava que eles tinham chamado reforços. Os irmãos Kossov estavam flanqueando um terceiro homem que Marcos não reconhecia. Alguém mais velho com cicatrizes que falavam de violência séria em seu passado. Todos os 3 estavam armados, armas visíveis, mas não imediatamente ameaçadoras. E lá, amarrada a uma cadeira entre eles, estava Isabela. 7 anos a tinham mudado, mas Marcos a teria reconhecido em qualquer lugar. Seu cabelo escuro estava mais curto agora, estré com prata, que pegava a dura iluminação do armazém. Seu rosto estava machucado, um olho inchado e fechado, mas sua postura permaneceu desafiadora mesmo em cativeiro. Ela vestia as roupas simples de uma mãe trabalhadora, jeans e um suéter que Emma provavelmente a tinha ajudado a escolher aquela manhã. Quando Isabela viu Marcos entrar no armazém, sua expressão mudou de esperança para horror. Marcos, não, ela sussurrou. Você não deveria ter vindo. O russo mais velho, aparentemente o líder, sorriu com dentes de ouro que brilharam na luz artificial. Ah, o famoso Marcos Romano. Não tão impressionante em pessoa, é você? Apenas mais um homem que sangra quando cortado. Marcos colocou a bolsa de viagem no chão de concreto e levantou as mãos para mostrar que ele estava desarmado. Você tem seu dinheiro. Libéria. Dinheiro. O russo riu. Um som como metal rangendo. Você acha que isso é sobre dinheiro? Senhor Romano, você custou à nossa organização 3 milhões de dólares quando você destruiu nosso carregamento mês passado. 500 mil dólares é apenas, como você diz, pagamento de juros. Marcos sentiu a armadilha se fechando ao redor dele, mas sua expressão permaneceu calma. O que você quer? Justiça e equilíbrio. Você tirou algo de nós. Agora nós tiramos algo de você. O russo assentiu em direção a Isabela. Mas primeiro nós queremos entender esta mulher. Ela não é nada especial. Bonita, sim, mas Detroit tem muitas mulheres bonitas. Por que o grande Marcos Romano arrisca tudo por uma dona de cafeteria? Os olhos de Isabela encontraram os de Marcos através do chão do armazém. Naquele olhar, ele viu 7 anos de arrependimento. 7 anos de se perguntar o que poderia ter sido. 7 anos de criar a filha dele sozinha, enquanto ele construía um império que não significava nada sem família para compartilhá-lo. Ela é a mãe de minha criança, Marcos disse simplesmente. A admissão pareceu surpreender os russos. Eles trocaram olhares, conversa rápida em sua língua nativa. Marcos pegou palavras suficientes para entender que eles estavam recalculando a situação. Um chefe do crime com uma família secreta era valioso de maneiras que eles não tinham considerado. Interessante, o líder disse finalmente. Uma criança muda tudo, não muda? De repente você tem algo a perder que vale mais do que dinheiro ou território. Diga-me, senhor Romano, o que você faria para manter sua filha segura? A pergunta pairou no ar como um desafio. Marcos percebeu que isso nunca tinha sido sobre dinheiro ou vingança por um carregamento destruído. Isso era sobre alavancagem. Os russos tinham tropeçado em algo mais valioso do que qualquer negócio de drogas ou esquema de proteção. Eles tinham encontrado a fraqueza de Marcos Romano. O que for preciso. Marcos respondeu honestamente. Bom, então você entende a posição em que você está. O líder russo puxou um telefone celular e mostrou a Marcos a tela.
Uma fotografia de Emma tirada através da janela da casa de sua mãe menos de uma hora atrás. A casa de pedra marrom de sua mãe tem janelas tão grandes, muito fácil de ver dentro. Marcos sentiu água gelada fluir através de suas veias. Eles tinham estado observando sua família enquanto ele negociava com a detetive Chen, enquanto ele planejava este resgate. Enquanto ele se convencia que Emma estava segura, a armadilha era maior do que apenas o armazém. Ela abrangia tudo o que ele se importava. Aqui está o que acontece em seguida, o russo continuou. Você vai ligar para sua agente e dizer a eles para parar. Todas as operações contra interesses russos nesta cidade cessarão imediatamente. Você vai transferir a propriedade de 3 propriedades-chave para empresas de fachada que nós controlamos. E você vai desaparecer de Detroit por exatamente 1 ano. E se eu recusar? O russo encolheu os ombros como se a resposta fosse óbvia. Então sua filha se torna uma órfã esta noite. Simples decisão de negócios. Marcos olhou fixamente para Isabela, vendo sua própria desesperação refletida em seu rosto machucado. Ela murmurou 2 palavras que quebraram seu coração. Salve Emma. Mesmo agora, mesmo enfrentando sua própria morte, a primeira preocupação de Isabela era por sua filha. A mulher que tinha sacrificado 7 anos de sua vida para manter Emma segura, estava preparada para sacrificar todo o resto para assegurar o futuro da menininha. Mas Marcos tinha passado 15 anos aprendendo que sempre havia outra opção, sempre outro ângulo, sempre outra maneira de transformar fraqueza em força. Os russos pensaram que eles o entendiam porque eles entendiam seu amor por Emma e Isabela. Eles pensaram que o amor o tornava previsível. Eles estavam prestes a aprender quão errados eles estavam. Marcos estendeu a mão lentamente em seu bolso da jaqueta e tirou seu telefone. Os russos tensionaram, armas mudando ligeiramente, mas eles permitiram a ele discar. O número que ele ligou não era Tony ou detetive Chen ou qualquer um de seus contatos usuais. Emma, querida, você está acordada? A voz sonolenta de sua filha veio através do alto-falante, audível para todos no armazém. Pai, você já encontrou a mamãe? Estou trabalhando nisso, bebê. Ouça-me muito cuidadosamente. Você se lembra da história que sua mãe costumava te contar sobre a princesa e o dragão? Houve uma pausa enquanto Emma pensava. Aquela onde a princesa se salva. Isso mesmo. Às vezes, as pessoas que nós amamos precisam se salvar. Mas elas precisam que nós sejamos corajosos primeiro. Você pode ser corajosa para mim? Sim, pai. Boa menina. Agora, eu quero que você vá para a cozinha da vovó Maria e olhe na gaveta ao lado do fogão. Há um botão vermelho dentro de uma pequena caixa de plástico. Você pode encontrá-lo? Os russos estavam ficando agitados, percebendo que esta não era a ligação de rendição que eles esperavam. O líder gesticulou com sua arma, mas Marcos continuou falando calmamente para sua filha. Eu o encontrei, pai. Eu deveria empurrá-lo? Ainda não, querida. Apenas segure-o e espere por meu sinal. Se algo assustador acontecer, se alguém vier à casa que não deveria estar lá, você empurra aquele botão e continua empurrando-o até a polícia vir. Você entende? Eu entendo. Pai, você está vindo para casa logo? Marcos olhou para Isabela, para os russos, para o armazém que poderia se tornar sua tumba. Logo, bebê. Eu amo você. Eu amo você também. Marcos encerrou a chamada e sorriu para o líder russo, cuja expressão confiante estava começando a rachar. Aquele botão vermelho conecta diretamente ao despacho da polícia de Detroit, ao escritório de campo do FBI e à linha de emergência do meu advogado. Minha filha acabou de se tornar a menininha mais protegida em Michigan. O rosto dos russos escureceu com raiva. Você acha que é esperto? Nós ainda temos sua mulher? Nós ainda temos você. Sim, Marcos concordou. Mas agora você não pode tocar Emma sem derrubar cada agência de aplicação da lei no estado, o que significa que você perdeu a única alavancagem que importava. O armazém caiu em silêncio,
exceto pelo som distante do tráfego e o vento chacoalhando o metal solto. Marcos podia ver os russos recalculando, percebendo que seu plano perfeito tinha acabado de colapsar. Eles podiam matá-lo e Isabela, mas a proteção de Emma estava agora garantida por forças além de seu controle. Marcos deu um passo à frente, suas mãos ainda visíveis, mas sua postura mudando de rendição para algo mais perigoso. Então vamos falar sobre o que acontece em seguida, cavalheiros, porque as regras deste jogo acabaram de mudar. Mudar. O que aconteceu em seguida naquele armazém mudou tudo. Não apenas para Marcos Romano, mas para todos que pensaram que eles entendiam como o poder realmente funciona neste mundo. Os russos cometeram um erro fatal. Eles assumiram que o amor torna um homem fraco. Eles nunca consideraram que o amor poderia torná-lo imparável. Marcos Romano entrou naquele armazém como um chefe do crime tentando salvar sua família. Ele saiu como um pai que tinha aprendido a diferença entre governar através do medo e proteger através da força. Isabela foi resgatada. Emma teve sua mãe de volta. E a família Romano finalmente se tornou inteira depois de 7 anos de separação. Mas aqui está o que realmente importa. Às vezes, os menores atos de coragem mudam tudo. Uma menina de 7 anos parando um carro de luxo. Uma mãe sacrificando tudo para manter sua filha segura. Um homem escolhendo amor sobre império. Estes momentos nos lembram que mesmo nos lugares mais escuros, mesmo nas situações mais perigosas, família é a única coisa que verdadeiramente nos torna poderosos. Da próxima vez que você vir alguém tomar uma posição pelas pessoas que eles amam, lembre-se de Emma Romano. Lembre-se que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é pedir ajuda. E lembre-se que força real não é sobre quanto medo você pode criar. É sobre quanto amor você está disposto a lutar por. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis que provam que a humanidade ainda existe nos lugares mais inesperados.